Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, porque não temos que lutar. O apóstolo ensina estratégias de guerra espiritual aos seus leitores, com o objetivo de focar em suas armas de guerra no alvo certo e não naquilo que não representava perigo para o povo de Deus. Não adianta guerrear contra aqueles que estão desarmados, porque a guerra real deve ser contra tudo que representa ameaça contra a nossa alma e contra a nossa vida espiritual. A luta que tem resultado positivo é quando se neutraliza ou se aniquila o inimigo certo, que vem contra nós, no caso, o mal e as trevas, o diabo com os seus demônios e todos aqueles que estão a serviço do império das trevas e do mal. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Até mesmo os leitores mais simples desta mensagem entendem que a nossa luta não é contra as pessoas, porque a expressão carne e sangue neste texto representam as pessoas, o nosso semelhante, os judaizantes que se levantavam contra os servos de Cristo, bem como as autoridades do Império Romano. Estavam sendo apenas usadas, essas autoridades romanas, bem como os judaizantes, pelos demônios contra a igreja remida, a igreja amada de Cristo Jesus. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Contra quem seria a luta da Igreja de Cristo? Contra os principados. E quem seria esses principados? Neste caso do nosso texto em foco, dizem respeito a espíritos malignos que estão a serviço de Satanás, do império das trevas e do mal. Lúcifer se rebelou contra Deus e levou consigo um terço dos anjos celestiais. A partir de então, o diabo tem arregimentado suas forças contra Deus, contra o reino de Cristo Jesus e contra os homens, contra as criaturas de Deus. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Da mesma forma, conforme essa mensagem bíblica, essas potestades representam anjo das trevas,
que têm influência sobre determinadas regiões da Terra, como também regiões celestes. É bem óbvio que este já era um pensamento do judaísmo posterior, já na época dos profetas, em que se acreditava que os demônios mais fortes, chamados de entidades ou potestades, regiam suas regiões sobre nações e povos. Estas potestades influenciam os homens poderosos e ricos do planeta Terra. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Dentre os príncipes das trevas estão incluídos os principados e potestades. Este século diz respeito ao tempo que corresponde ao período da Igreja primitiva, do primeiro século da nossa era cristã, até que haja homens sobre a terra, ou até o final do governo do Anticristo. Estes principados têm a permissão de influenciarem autoridades, governantes e forças deste mundo para combaterem contra a Igreja de Cristo. O diabo é chamado no Novo Testamento como o príncipe das trevas deste século também. Contra as hostes espirituais da maldade, não se sabe ao certo, humanamente falando, o número exato destes seres espirituais que estão espalhados por todas as partes, combatendo contra os servos de Cristo. O que podemos conjecturar é que grande é o número de demônios que estão a serviço do diabo e do império das trevas. Os seguidores do Senhor Jesus precisam vencer todas estas forças do mal e das trevas. Quando se fala de hostes, é porque são inúmeros deles. Finalmente, nos lugares celestiais. Paulo foi um homem de Deus que teve revelações profundas das coisas espirituais. E o que ele escreve nesse texto são verdades fortes. Ele repassa para os seus leitores que os principados, potestades e hostes espirituais ocupam regiões celestiais, de onde comandam ataques permanentes contra o povo de Deus. Certamente, ele se refere aos céus atmosféricos ou ainda aos céus siderais, o mundo cósmico. Segundo as crenças judaicas, existem vários níveis de céus em que seres espirituais atuam para o bem ou para o mal. Neste caso, estes principados, potestades, espíritos das trevas estão a serviço do diabo, dos demônios e do império das trevas. E o povo de Deus precisa vencer todas estas forças. Por gentileza, compartilhe esta mensagem. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.